Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são as tiras de malha da Fiel. A gente vai utilizar aqui um cone com 700 gramas. Ele tem na composição 85% algodão no mínimo. E a cor dele é a cor 59, que é a cor azul royal. A gente vai utilizar um cone inteiro para fazer esse nosso tapete. Nós vamos trabalhar aqui com a agulha 7 milímetros nesta peça. E você vai precisar também de agulhinha de tapeçaria para fazer o acabamento no final do trabalho. Então, esses são os materiais que você precisa para fazer este tapete. A gente vai começar a fazer o nosso tapete fazendo a laçada inicial. E eu vou trabalhar aqui 40 correntinhas. Mas antes, umas considerações aqui sobre o ponto que a gente vai utilizar. A gente tem aqui o gráfico, claro, ele não tá aqui com 40 correntinhas, ele tá com 22, mas eu já vou explicar para você o porquê. Aqui a gente fez o gráfico menor. Então, o ponto, ele é múltiplo de 3 mais 1. No caso aqui eu tenho 22 correntinhas, né? 21, que é múltiplo de 3, 3 vezes 7, 21, mais uma correntinha. Então, deu 22 correntes para começar. Aqui no meu tapete, eu vou colocar 40 correntes, né? Por quê? Vou colocar 40 cadenas, 40, 40. Ó, para todos os idiomas aí, para você entender a quantidade de correntes iniciais. Por quê? Porque o ponto, ele é múltiplo de 3 mais 1. Então, múltiplo de 3 dá 39, mais 1 das minhas 40 correntes. A sequência de repetição desse ponto é a primeira e a segunda carreira. Super simples, ó. Você vai fazer numa carreira os grupinhos de 2 pontos altos, uma corrente, na outra tudo ponto baixo. Na outra já repete a primeira carreira. Então, sempre vai ser a sequência de repetição do ponto da primeira e a segunda carreira. Terminou a segunda, repete a primeira, depois a segunda. A primeira, depois a segunda. E aqui a gente tem o gráfico do biquinho de acabamento, que é um meio leque, um biquinho bem simples, onde eu ensino na videoaula também o biquinho, mas aqui só para você ter uma ideia de como é feito o biquinho, ó. Ele vai ser um ponto baixo, vou subir 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos aqui na mesma correntinha de base, no mesmo ponto de base que eu fizer o meu ponto baixo. Isso para as pontas do tapete, né? Para a lateral, a gente vai trabalhar nos espaços de lateral de carreira. Vou explicar tudo na aulinha também. Então, quando a gente vai interpretar um gráfico, a primeira coisa que a gente faz é observar a legenda do gráfico. Por quê? Para saber se os pontos que tem ali, se todos os pontos que tem ali, eu sei interpretar, eu sei fazer, aliás. Então, eu tenho aqui a corrente, simbolizada por essa bolinha, ó, ela está aqui no meu gráfico. Ó. Eu tenho o ponto baixo, simbolizado por essa cruz, então ele também está aqui no meu gráfico. E eu tenho o ponto alto, simbolizado por esse risquinho, com um tracinho só cruzando ele. Se fosse 2, seria um ponto alto duplo, como é um só, é um ponto alto normal. E ele está aqui no meu gráfico também. Então, nessa peça, eu vou utilizar só pontos básicos do crochê. Corrente, ponto baixo, ponto alto. Eu vou utilizar o ponto baixíssimo só para fazer o arremate lá no final, mas não precisa constar aqui no gráfico. O ponto baixíssimo é só para o fechamento da carreira. Então, aqui você tem uma visão geral de tudo que a gente vai fazer aqui no nosso trabalho. Então, a primeira coisa que a gente faz é as correntinhas iniciais. Você vai contar quantas correntinhas tem. No caso, se aqui o gráfico tivesse completo, teria 40, né? Mas a gente fez com 22 só para exemplificar o gráfico do ponto. Então, vamos fazer as nossas 40 correntes, que seria essa primeira carreira aqui do nosso gráfico. Múltiplo de 3 mais 1, faço 39 mais uma corrente, dá 40. 3, 4, 5, 6, até chegar a 40. Fiz aqui as minhas 40 correntinhas, então eu vou medir para ver quanto deu aqui na largura.
Se você for trabalhar com outro fio, é só você fazer pelas medidas do tapete, que vai dar da mesma forma, vai dar certo. Então, a gente mede aqui, ó. Deu 43 centímetros de largura para começar. Então, eu quero fazer ele com fio mais fino. Ju, como é que eu faço? Você vai simplesmente trabalhar 43 centímetros de correntinhas e a quantidade que der, você vai adaptar para essa quantidade aqui, ó. Uma quantidade que seja múltipla de 3 e você coloca mais uma correntinha aqui. E o meu deu 41 correntes essa medida. Tira uma correntinha para deixar 40. Múltiplo de 3, 39, mais 1, 40, certo? Então, a receita escrita também tem desse tapetinho, a gente deixa sempre no site, abaixo da videoaula, tem a receita escrita passo a passo também, com todas essas instruções e com o gráfico, certo? aprendendocrochê.com é onde está a receita escrita, a gente deixa a receita escrita lá juntamente com o vídeo, aqui no canal só o vídeo. Agora, eu vou trabalhar essa primeira carreira aqui do meu gráfico. Ó. Veja aqui que eu coloquei a carreira número 1. Então, eu fiz as correntinhas. Eu já tenho essas 3 correntinhas aqui, que agora eu vou pular para o primeiro ponto alto e vou fazer essa primeira carreira. Então, ele pede para mim pular 3 correntes e na próxima fazer um ponto alto. Ó. Não sei o ponto, olho na legenda, ponto alto. Então, eu sei que eu tenho que fazer um ponto alto aqui. Então, vou pular 3 correntes e na quarta corrente eu vou fazer um ponto alto. Ó. Pulo. Não conto essa laçada que está na agulha, tá? É a partir da correntinha feita. 1, 2, 3 correntes, peguei a laçada na agulha. Na próxima, eu faço um ponto alto, que é a quarta corrente. Então, eu fiz aqui esses 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, ó. Tem uma correntinha de espaço e vou pular uma correntinha da base. Então, eu faço aqui uma correntinha de espaço, pulo uma correntinha da base e repito já a sequência que eu fiz aqui. 2 pontos altos, um para cada correntinha de base seguinte. Então, eu sempre vou trabalhar nessa carreira dessa forma. 2 pontos altos, uma corrente de espaço, pulo uma corrente da base, até o final da carreira. E vou terminar com 2 pontos altos, como eu comecei a carreira. Então, fiz aqui, ó, a correntinha, vou pular a correntinha de espaço, que é uma, e na próxima eu vou fazer um ponto alto para o grupinho de 2 pontos altos seguintes. Então, eu fiz um e vou fazer o próximo. Ó. Vou trabalhar essa carreira toda dessa forma. Fiz o segundo grupinho, ó, novamente, eu tenho que fazer uma correntinha, pular uma correntinha da base e fazer 2 pontos altos nas 2 próximas correntinhas. Aqui é a sequência de repetição do ponto, ó. O desenho do ponto, ele pega 3 pontos na minha base, 3 correntinhas. Essa é a sequência de repetição do ponto, por isso que ele é múltiplo por 3, múltiplo de 3, ó. Os 2 pontos altos e a correntinha que eu pulo. Sempre, ó, os 2 pontos altos e a correntinha que eu pulo. Então, agora eu vou repetir até o final da carreira. 2 pontos altos, uma corrente, pulo uma corrente da base. Ó, uma corrente, pulo uma corrente da base, 2 pontos altos. E você vai trabalhando dessa forma para toda a carreira. Fiz aqui toda a minha carreira, então, ó, com os grupinhos de 2 pontos altos, uma correntinha de espaço, pulando uma correntinha da base e repetindo. Terminei aqui com os 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer a próxima carreira, que é essa carreira 2 do gráfico aqui. Então, ela tá pedindo para mim fazer uma correntinha e depois um ponto baixo para cada ponto alto da base e um ponto baixo na correntinha do espaço. Então, eu vou fazer a correntinha, vou virar o trabalho. Eu vou vir no mesmo ponto que eu subi a correntinha, ó. No mesmo pontinho que eu subi a correntinha, que é no ponto alto.
e faço um ponto baixo ali dentro para virar. Agora eu vou fazer um ponto baixo no próximo ponto alto e um ponto baixo na correntinha também. Ou seja, eu vou trabalhar aqui um ponto baixo para cada ponto da minha base, seja ponto alto ou seja correntinha, até o final da carreira, que essa é a segunda carreira toda em pontos baixos. Bem simples também de fazer. Eu seguro a agulha dessa forma porque para puxar fios mais grossos, como fio de malha ou as tiras de malha nesse caso, é mais fácil, porque você faz um pouquinho mais de força para puxar o fio, e aí se você puxa assim, ó, fica com a força só ali naqueles 2, 3 dedos, então fica difícil para trabalhar. Agora, se você pega assim, aí você fica com a força na mão toda, ó. Facilita para puxar o fio. Então, trabalhe essa carreira toda em pontos baixos. Em cada ponto de base, no ponto alto na correntinha, você faz um ponto baixo. Ó, vai ficando assim. Ele vai firmar o trabalho. Quando você terminar a carreira de pontos baixos, o último ponto baixo que você vai fazer é naquela terceira corrente, que são aquelas 3 que a gente pulou no início dessa primeira carreira para o ponto alto. Então, para não ter dúvidas, conta de baixo para cima. 1, 2, 3 correntes. Na terceira, você faz o ponto baixo. Senão, se você não fizer esse ponto ali, teu trabalho começa a diminuir. Próxima carreira agora, que é a terceira carreira aqui do gráfico, é só repetição da primeira. A gente vai subir 3 correntes, vai fazer mais um ponto alto no próximo ponto baixo, uma corrente de espaço e vai pular um ponto baixo da base. Então, é a primeira carreira novamente. Então, agora é só repetição. Eu subo 3 correntes, viro o trabalho, faço um ponto alto no ponto baixo seguinte. Agora eu faço uma corrente de espaço, pulo um ponto baixo, que é bem aquele que está no espaço, ó, e nos próximos 2 eu faço meu próximo grupo de pontos altos novamente, que são 2 pontos altos. Então, eu só vou agora repetir a primeira carreira. Então, você vai trabalhando a primeira e a segunda carreira, a primeira e a segunda carreira, ó, terminou a segunda, volta para a primeira, vai repetindo, até ficar com 61 centímetros de comprimento, ou 60 centímetros, se der também, já fica correto no seu trabalho. Terminando com a carreira de pontos baixos. Depois que eu trabalhei 61 centímetros no meu tapete, ele vai ficar assim. Agora, eu vou fazer o acabamento. Ó. Terminei aqui com a carreira de pontos baixos e vou fazer o acabamento ao redor de todo o trabalho. Então, o acabamento eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou subir aqui apenas uma corrente para o ponto baixo, porque a tira de malha já é grossa, então se eu subir 2 vai ficar muito alto o ponto, certo? Vou subir mais 3 correntes. E vou fazer aqui mais 2 pontos altos nessa mesma lateral de carreira. Vou fazer aqui nessa primeira. 1 e 2. E vou trazer aqui mais para pertinho das 3 correntinhas. Vou prender na próxima lateral de carreira com um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntes, faço mais 2 pontos altos nessa mesma lateral de carreira. E agora, eu vou prender com um ponto baixo. Ó, fez um nozinho aqui. Deixa eu tirar o cone aqui. Ó, pronto. Prendo com um ponto baixo na próxima lateral de carreira.
Novamente, subo 3 correntes, faço 2 pontos altos nessa lateral de carreira. Vou na próxima e prendo com um ponto baixo. Ó, o meu bico de acabamento, ele vai ficando assim, e eu vou trabalhar esse biquinho por toda a minha extensão aqui ao redor do meu trabalho. Quando chegar lá no cantinho, a gente mostra para você como virar. Quando você chegar aqui no cantinho, ó, você vai fazer o ponto baixo aqui no cantinho, na virada, e vai fazer o biquinho. As 3 correntes para subir. E os 2 pontos altos. 1. E 2. E agora você vai prender já nesse próximo espaço entre os grupos de 2 pontos altos. Ó, você já prende aqui e já faz o próximo biquinho. E aí o biquinho, ele fica como se fosse circulando a peça. Ele já faz o cantinho ali do trabalho. Agora você faz aqui o biquinho e continua fazendo, prendendo em cada espaço aqui entre os grupos de 2 pontos altos. Quando você chegar com o biquinho aqui nessa parte dos pontos baixos, que é a última parte do tapete, você vai prender aqui bem no cantinho esse bico da lateral. E os biquinhos você vai fazer sempre aqui nesse ponto baixo que está sobre o espaço entre os grupos de pontos altos, para ficar da mesma forma como você fez lá na outra ponta. Então, aqui, ó, a gente vai fazer as 3 correntes para subir. No mesmo ponto, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Pulo aqui esse pontinho, vou lá naquele ponto do espaço e faço ponto baixo para prender. Ó. Agora eu vou fazer o biquinho, vou pular 2 pontos, no próximo eu faço o biquinho. Pulo 2 pontos, no próximo eu faço o biquinho. Terminei o meu bico de acabamento, agora eu vou fechar a carreira. Mas antes, uma dica. Se você for trabalhar com um fio mais grosso que essa tira de malha, por exemplo, um fio de malha, um barbante 24 fios, ou se você for trabalhar com um fio mais fino, você pode adaptar a quantidade de pontos altos aqui do biquinho. Então, por exemplo, um fio mais fino talvez precise de um ponto alto a mais aqui no biquinho. Você sobe o ponto baixo, mais 3 correntes. Aqui eu coloquei 2 pontos altos, mas pode ser que você precise colocar 3 pontos altos aqui. Então, você tem que analisar isso na hora que você estiver executando o trabalho. A mesma coisa para fios mais grossos. Pode ser que aqui 2 pontos altos seja demais. E você pode colocar só um. O ponto baixo, as 3 correntes, um ponto alto e já vai lá para o próximo biquinho. Então, isso vai depender muito do fio que você vai utilizar, se não for a tira de malha, e também da tensão do seu ponto. Então, quando você for fazer o biquinho, se você vê que ele começa a fazer isso, ó, amontoar, é porque tem muito ponto no biquinho. Então, você coloca, ou você distancia mais o biquinho, ou você coloca um ponto alto a menos. Agora, se ele começou a repuxar e querer fechar o teu trabalho, então é porque você tem que colocar mais pontos altos no biquinho, tá bom? Agora, a gente vai fechar a carreira aqui, eu fiz o último biquinho, eu vou no primeiro ponto aqui que eu fiz da carreira, na primeira correntinha, e fecho com um ponto baixíssimo e arremato. Eu vou cortar o fio, vou puxar o fio aqui, agora eu vou fazer o acabamento, ó, com a agulhinha de tapeçaria. Então, sobrou de todo o cone, ó, esse tantinho aqui, ó. Sobrou só esse tantinho para essa medida de tapete, então dá certinho, tá? Agora eu vou colocar na agulha de tapeçaria e vou fazer o acabamento desse fio aqui. Então, agora, ó, eu vou fazer aqui o acabamento. Eu fiz o arremate aqui. Agora, eu vou trazer ali por trás, pelo próximo ponto. Ó. Vou voltar lá para trás novamente. E você puxa bem os 2 pontos altos aqui pro início. Ó,
para ele formar o biquinho aqui do tapete, ó. Aqui para a parte de trás, eu vou esconder esse fio até que ele fique bem seguro. Vou levar lá para o meio do trabalho. Ó, ponto por ponto, porque às vezes na tira de malha você pode passar por dentro da própria tira com a agulha e aí ela não vai. Ela engata e não vai. Então tem que passar aqui, ó, pontinho por pontinho, para ela passar bem por baixo dos pontos. Você poder esconder esse fio aqui. Quando você ver que o fio tá bem seguro, lá pro meio do trabalho, que não aparece mais, aí você pode cortar e está pronto o acabamento. Ó, veja como a gente já escondeu bem aqui. Ele tá lá no meio do trabalho bem seguro, ó, bem no meio dos pontos. Não corre o risco de escapar aqui, né? Às vezes você tem que erguer um pouquinho o ponto aqui para poder passar, ó. Aqui já pegou um pontinho ali. Agora eu já posso cortar o meu fio. A carne da laçada inicial eu já escondi junto com o acabamento. Ó, você vai arrumar esse biquinho, de modo que ele fique ali com a pontinha certinha. Ó, aqui todo o acabamento do seu tapete prontinho. E ele está finalizado.